Olá, amigos, boa noite. 20 horas, terça-feira, dia 6 de outubro. Estamos nós aqui para, como sempre, fazermos nossas reflexões. Então, vamos primeiramente agradecer a Deus a oportunidade, a alegria de estarmos juntos, aqueles que já estão chegando, Tânia já se manifestando, Cidinha, Guido, nós estamos vendo Ivete, são muitos amigos que conosco partilham a cada noite. E a gente fica extremamente feliz por isso. Célia, Edith, Gilda, muito obrigada por este momento de nossas vidas, quando juntos vamos aprendendo. Vamos fazer nossa prece, pedindo ao Pai de bondade que nos abençoe, que nos ilumine, que nos fortaleça a fé, que permita que Jesus, o Mestre amado, esteja junto de nós, através dos amigos espirituais que velam por nós, que cuidam de nós, nos intuindo, nos inspirando, nos fortalecendo, para que possamos seguir a nossa jornada com consciência e com disposição. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, amigos. Cláudia também chegando. Deixa só me localizar no computador. Eu fico com o celular e o computador, então a gente precisa se situar. Juliana, que bom, Juliana. Que bom que estamos juntas, né? É uma alegria mesmo podermos participar juntas. Laura, boa noite. Terezinha, Ana Clara, boa noite a todos. Deus nos ilumine, nos abençoe. Márcia, Regiane. Hoje nossa noite é de conversa a respeito do Livro dos Médiuns, como temos feito todas as terças-feiras. E nós estamos no capítulo 24, quando trata de perguntas sobre a identidade dos espíritos, a identidade e a natureza dos espíritos. Perguntas que Kardec foi fazendo ao mundo espiritual a respeito disso, já que esse capítulo 24 tratava exatamente disso, né, da natureza dos espíritos. Vamos lá, Lília, boa noite, Lília também chegando, Eliane, Eduardo, Ivete, nós já dissemos, Ivete, Tânia, tem alguns aqui que nós já cumprimentamos. Sejam todos bem-vindos e vamos, Silvinha, vamos participar. Nós vimos 6 itens a respeito desse trecho do capítulo 24 que fala da identidade e natureza dos espíritos. Vimos até o item 6, que são perguntas e respostas que Kardec foi fazendo. Mara Cristina, eu tenho um agradecimento. A Mara, a respeito do jongo que nós comentamos ontem, ela me mandou um link para um vídeo muito bom, matei muito da minha curiosidade. Tenho muito para pensar, viu, Mara? Mas muito obrigada por isso. O último item, então, que nós fizemos, o de número 6, Kardec perguntou por que os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência o nome de santos. Lembram-se? Se fosse Santo Agostinho, Santo Antônio de Pádua, São Paulo, enfim, por que isso? E os espíritos respondem que eles identificam-se com os hábitos daqueles a quem se dirigem. Então, se eles tratavam de pessoas católicas, pessoas que ela tinha esse vínculo com a ideia de santos, fosse outras tradições, eles procuram usar nome de referência para que a pessoa se sinta confortável, para que a pessoa se sinta bem, não necessariamente que é o próprio, mas é para que a pessoa possa então se sentir de forma melhor. Então, para impressionar os homens com a crença deles. Nós lembramos que impressionar não é fazer bonito, né? Mas causar impressão, chamar a atenção dos homens de acordo com a crença deles. Juliana está dizendo um recadinho aqui, depois nós podemos conversar, Juliana, fica à vontade, viu? Humbertinho, boa noite, Rosângela, boa noite, Cidinha, boa noite. Então, nesse item de número 7, a sétima pergunta, Kardec põe ali, certos espíritos superiores
que se costumam evocar atendem sempre em pessoa. Eles acabaram de dizer que questão de nome é para atender a nossa própria necessidade. E agora, alguns que nós evocamos, eles vêm mesmo? São eles pessoalmente que chegam até nós? Ou como, ou como podem transmitir o seu pensamento? São eles ou eles emitem o seu pensamento e o pensamento deles chega até nós como uma mensagem? Se puderem ser pessoal, eles virão sim. Se puderem, se tiver disponibilidade, se aquele que evoca tem o merecimento, a necessidade para atender muito mais pessoas, eles virão pessoalmente. Esses grandes espíritos luminares que nós costumamos pedir ajuda, evocar, se puderem, virão até nós. Caso contrário, em seu nome falará um mandatário, alguém enviado e responsável pela palavra, né? Então, essas pessoas vêm como representantes daquele que foi evocado pela impossibilidade de estar conosco, vem aquele seu enviado que poderá, de alguma forma, trazer a informação que nós precisamos. Vamos lembrar aquela historinha do Chico, lembram-se? Tudo passa, isso também vai passar. O Chico estava muito triste, muito abalado, tinha tido uma notícia ruim, tinha vivido um momento difícil e naquele momento ele estava ali ensimesmado quando lhe aparece Dr. Bezerra de Menezes, olha, Dr. Bezerra. E o Chico então diz assim, Dr. Bezerra, hoje o senhor não pode me ajudar. Porque o Dr. Bezerra perguntou, o que houve? O que está acontecendo? Hoje só a Mãe Santíssima pode me socorrer. O Chico era devoto de Maria Santíssima. Ele gostava muito de Nossa Senhora. Então, para ele, diante da dor daquele momento, da dificuldade, ele entendia que só Nossa Senhora poderia ajudá-lo. E então, o Dr. Bezerra disse, olha, eu vou ver o que eu posso fazer. É aquilo, vamos ver se ela pode vir te atender. E ele disse assim, você se prepara aí. E Chico preparou o papel, preparou o lápis para marcar a orientação que a Mãe Santíssima lhe daria. E então fica aguardando quando o Dr. Bezerra volta acompanhado de um jovem, um rapaz. E diz, olha, ela não pôde vir, mas ela enviou alguém com o recado. Chico ficou um tantinho decepcionado, mas se ela enviou aquele rapaz é porque ele tinha a competência necessária. E aí o rapaz diz assim, então pode escrever, né? Assim, então escreva aí o que eu vou ditar, que foi o recado dela. Chico se preparou e ele disse, tudo passa, vírgula, isso também vai passar, ponto. E o Chico ficou esperando a continuidade, porque ele imaginava que ia fazer laudas e laudas dos conselhos de Maria, né? Disse, mas é só isso que ela mandou dizer? Esse é tudo isso que ela mandou dizer. E aí o Chico foi ler 1 milhão de vezes aquela frase. E, lendo 1 milhão de vezes, ele esparramou pela casa inteira. Pregou nos pés da cama, pregou no armário do banheiro, pregou na porta da geladeira. Este recado, tudo passa, isso também vai passar. E cada vez que ele fraquejava por uma dificuldade, uma dor, ele voltava ao conselho da Mãe Santíssima, dizendo, tudo passa, isso também vai passar. Então é isso que Kardec questionou aqui a respeito, e eles estão ali a nos dizer sobre essa orientação, né, de que haveria um mandatário sendo enviado em nome daquele um. Vamos a mais boa noite ao Gil, a Terezinha, a Beth. Muito boa noite a todos, né? Jeane, a Cláudia, estão todos aqui, graças a Deus. Vamos à questão número 8. O mandatário, então este um que é enviado, é sempre suficientemente esclarecido para responder como o faria o próprio espírito? Ele vem em nome daquele um. Será que ele tem conhecimento suficiente que, se ele fosse questionado, ele responderia como aquele espírito? Os espíritos superiores
sabem a quem confiam o encargo de os substituir. É isso aí, né, Juliana? Então, está ali. Os espíritos superiores sabem a quem eles confiam o encargo de substituir. Eles não vão entregar uma tarefa preciosa na mão de uma pessoa que é inapta. Ela tem que ser apta para a tarefa. Ela tem que saber dar conta até dos imprevistos que podem acontecer na realização de um evento, de uma tarefa, de uma solução de um problema. Então eles sabem, aquele que vem em nome de, verdadeiramente, ele é confiável sim. Quanto mais elevados os espíritos, mais se harmonizam num pensamento comum, de tal maneira que para eles a personalidade é idêntica, não é diferente. Eles adquirem o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. Às vezes, quando nós nos relacionamos com pessoas amigas e somos muito afinizados nos pontos de vista, no mesmo querer, no mesmo gostar, na mesma busca, aquelas pessoas, você conversa com uma e conversa com a outra, as duas têm as mesmas ideias, as três. São pessoas que enxergariam a mesma solução para um problema, porque elas partilham de uma mesma fonte de pensar, de uma mesma raiz. Para os espíritos superiores é isso, eles têm esse conhecimento, eles são harmonizados entre si, porque isso se chama harmonia, isso é estar em harmonia com o outro. Eles são harmonizados entre si, harmonizados num pensamento comum, numa proposta comum, e por isso eles podem sim dar conta da tarefa. Pensais que no mundo dos espíritos superiores só existe aquele que conheceis na terra como capaz de vos instruir? Porque nós somos assim. Quem neste momento, nós se tivéssemos que pedir uma instrução e se pudéssemos evocar, quem nós iríamos evocar? Eu acho que eu vou evocar Chico Xavier. Quem sabe do mundo espiritual, ele pode trazer o ensinamento. Doutor Bezerra, eu vou Carbar Schutel, Dona Ivone do Amaral Pereira. Eu vou pedir para esses espíritos luminares do espiritismo, já que abraço as ideias espíritas, porque eles vão poder me ajudar. O outro, eu vou pedir para Irmã Dulce, eu vou pedir para a Nossa Senhora da Rosa Mística, que ela possa me ajudar, possa me trazer. Então, cada um de nós, e veja bem, quando nós temos Chico, Dona Ivone, quando nós falamos do Dr. Bezerra, nós estamos falando de pessoas que conhecemos encarnadas, que sabemos das suas encarnações. Mas quando nós estamos falando de Nossa Senhora da Rosa Mística, nós não sabemos. Nós não temos essa referência. E, no entanto, buscamos. Agora, imagine quantos outros espíritos fantásticos, maravilhosos, passaram pela Terra, ou cuidam da Terra, ajudam a humanidade, que a gente nem desconfia, nem imagina o nome, nem pensa sobre isso. E eles estão na mesma faixa vibratória desses que nós enaltecemos e conhecemos. Existem outros que nós não temos a menor ciência deles. E eles, no entanto, estão dispostos a nos ajudar da mesma forma. Acreditais nada haver além do vosso mundo? O que é que os espíritos estão dizendo? Que existem espíritos até aquilo que nós chamaríamos de ET, extraterrestres, de outros mundos que viriam a nós. Puxa, mas será que existe mesmo extraterrestres? Bom, se nós perguntássemos aqui quem já viu o disco voador, eu garanto que um punhado de gente ia dizer que viu mesmo, porque viu. Não é por história, mas porque já vivenciou essa experiência. Então, nós sabemos que alguma coisa existe.
o universo, nós não podemos estar sozinhos, só a humanidade terrena, neste imenso universo de Deus. Claro que não. Então, outros espíritos. Mas como é que eu sei? Eu nunca vi um ET. Poxa, nós não sabemos a presença de Jesus na Terra? E nós não sabemos da fala do Evangelho que diz que antes que o mundo fosse, ele era? Ou seja, ele existia antes da Terra? Então ele é um ET, que veio até nós. É um extraterrestre que veio a nós para nos ajudar, para nos amparar. E por conta disso, meus amigos, é uma coisa que nós temos que pensar. Quantos estão por aí vigiando este mundo para poder ajudar, amenizando situações, trazendo inspirações de descobertas, essas descobertas da ciência, estamos em busca de uma vacina. Imagine quantos podem ser intuídos por mentes extrafísicas e extraterrenas que podem passar essa informação e ajudar nessas descobertas. Então nós temos que entender que a vida, a humanidade, os seres humanos não se limitam ao planeta Terra, mas fazem parte de outras e outras moradas. Por isso que Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele afirmou, dizendo que nesse universo de Deus existiam muitas moradas. Para quem? Quem são os moradores? Então são criaturas que estão em outras esferas, em outros orbes conosco. Vamos lá. Boa noite, Silvia. Boa noite, Cidinha, Brígida, Márcia, Irineia. Boa noite a todos. Boa noite. A Cláudia ficou aguçada para ver disco voador, né? Mas não precisa para acreditar. Ela acredita mesmo assim. Mas é interessante, Cláudia, a experiência é fantástica. Isso eu posso garantir. Qualquer hora eu conto. Mas eu venho com as histórias, não? E elas são verdadeiras. Eu digo, pessoal, eu não aumento, eu conto, né? Não estou inventando coisas. Eu conto aquilo que eu sei, aquilo que eu experimentei, aquilo que eu vivi, eu posso contar. Outro dia nós vamos contar assim, algumas experiências, porque eu acho que elas merecem que a gente pense sobre isso, né? Que pensem sobre isso. A pergunta aí é assim, você já viu sim e não uma vez só? Curti, acabou. Vamos voltar então à questão de Kardec. Quando os espíritos estão respondendo, né? Acreditais nada haver além do vosso mundo? Sois semelhante aos selvagens que nunca saíram de uma ilha e pensam que o mundo não vai além dela. Quer ver um exemplo que é bíblico? Nós sabemos da história de Adão e Eva contada pela Bíblia. Então, eles têm 2 filhos, um mata o outro, quer dizer, sobrou o assassino, o que matou. E por conta disso, ele se afasta da família e vai embora, perde-se na linha do horizonte, atravessa montanhas, desaparece. Mas Adão e Eva não eram o primeiro casal da Terra, não eram só eles, pela narrativa bíblica, eram. Se um filho matou o outro, ficaram os 2, o casal, e mais o filho, fujão, que foi embora. Mas o interessante é que na própria Bíblia, na continuação da história do surgimento da humanidade através de Adão e Eva, este filho volta um dia e volta casado, com filhos, ainda traz a família da noiva, da esposa. Espera, mas não era só Adão e Eva? Onde que ele foi arranjar mais essa noiva, com mais família? Então, nós temos que pensar qual era a visão daquele núcleo adâmico, da origem, Adão e Eva, uma raça, aquele núcleo, para eles o mundo era só aquilo. Mas além daquelas montanhas, além das suas fronteiras, outros núcleos estavam presentes. Tanto que a narrativa conta isso. Que ele sai e quando ele volta casado
com filhos e com a família da esposa, alguns elementos da família da esposa que vêm ali. Quer dizer, aqui eles dizem, olha, então nós estamos como um selvagem numa ilha que achamos que não tem nada além da nossa linha do horizonte. Nada além. Num passado, na época que antecedeu as grandes navegações, qual era a ideia? De uma terra quadrada e de uma terra que se acabava na linha do horizonte. Então ninguém se atrevia a ir além da linha do horizonte, porque haveria um grande abismo com monstros fenomenais. Até que alguém, por alguma razão, foi. E a linha do horizonte não chegava nunca, porque a linha do horizonte é assim, quanto mais nós nos aproximamos dela, mais ela se afasta de nós, o horizonte se amplia. E de repente essa pessoa ficou perseguindo a linha do horizonte e deu a volta ao mundo e descobriu que o mundo era redondo. Então não se acabava ali. Então, essas nossas ideias de limitação de espaço físico até pelo nosso planeta, essas ideias, elas sempre existiram, porque simplesmente a gente não acreditava que pudesse haver algo diferente. E não, muitas pessoas ainda não acreditam que há, além dos limites que ele conhece geográficos, existe alguma coisa. Se nós pegarmos algumas tribos do nosso interior da Amazonas, não essas tribos que já estão vivendo a vida civilizada, que nós temos muito, mas aquelas que estão bem no interior, que não têm contato, o mundo delas é aquele restrito. Jamais elas pensariam em pessoas com a nossa aparência. Nós seríamos ETs, que somos diferentes no vestir, no falar, nos traços fisionômicos, diferentes. Então eles estranhariam a nós, que somos terráqueos tanto quanto eles, aqui mesmo, do mesmo país. Percebam como a nossa visão é assim, muito limitadinha, muito pequena para as coisas materiais, que nós estamos falando de limites da Terra, limites do continente, limites... imagine então para o mundo espiritual. A nossa limitação de entendimento é maior ainda. Sois semelhantes então aos selvagens, porque estão numa ilha e acham que o mundo não vai além da sua margem, da sua praia. A nona questão. Compreendemos que seja assim quando se trata de ensinamento sério. Mas como os espíritos elevados permitem a espíritos de baixa classe usarem nomes respeitáveis para semear o erro através de máximas muitas vezes perversas? Sim, Kardec dizia, olha, nós conseguimos compreender que eles possam usar o nome do outro, que eles venham representando o outro, quando se trata de espíritos sérios. Mas como é, a questão é essa, como é que os espíritos superiores permitem que esses inferiores usem os seus próprios nomes, muitas vezes, para semear erro, e muitas vezes trazer ensinamentos perversos, coisas maldosas. Como é que eles permitem isso? Não é com sua permissão que o fazem. É roubo de identidade, sabiam? É roubo de identidade. Aqui entre nós não acontece isso? Pessoas falsificam até RG, falsificam. Tem pessoas que arrumam 5, 6 RGs com a mesma foto, nomes diferentes, números diferentes, usando números de outras pessoas. Falsificação. São falsários. Desencarnam. Se não criaram jeito e não estão com vontade de criar jeito, vão continuar falsários no mundo espiritual. Usando indevidamente RG de outros espíritos para se apresentarem. Então eles não é com a permissão do dono do nome que eles se apresentam. Os que assim enganam serão punidos de forma proporcional à gravidade da impostura. Percebam que existe punição.
Aqui para nós falta muito isso, né? As nossas leis, infelizmente, as punições não acontecem como deveriam, para que as pessoas sejam seguras em rédeas firmes, porque senão elas vão como carruagem ladeira abaixo. Então está aqui dizendo, elas serão punidas de forma proporcional à gravidade da impostura. Ademais, se não fosses imperfeitos, só espíritos bons estariam ao vosso redor. Do que é que você está reclamando mesmo? Está sendo aí prejudicado, enganado, está sendo, sabe, aqueles que vendem até lugar no céu, de repente? Então, é a nossa imperfeição, quando permitimos, nos envolvemos muitas vezes. E outras vezes nós, é uma consequência natural ainda do nosso meio material. Que pessoas podem usar indevidamente o nome de outro. É roubo. É roubo. Deus permite, porque a questão muitas vezes, a gente pergunta, mas como é que Deus permite isso? A gente questiona muito, né, a atividade divina. A gente questiona muito. Mas Deus devia fazer assim, Deus devia... Nós queremos ensinar Deus a governar esse universo. Esquecidos que Ele é Deus. Então, por que é que Deus permite? Se nós analisássemos friamente, puxa, Deus está permitindo. Está acontecendo porque Ele está permitindo. Qual é a finalidade? Para que serve isso? Primeiro, para provar a vossa perseverança e o vosso discernimento. Então, se espíritos nos enganam com falas que são inverdades, com falas maldosas, é porque é um teste para nós, de verificarmos se vamos aceitar ou não aquilo como verdadeiro. Então, é um teste, é uma prova para nós, para não desistirmos da tarefa, porque mesmo aqui encarnados, há tanta confusão entre encarnados que muitas vezes as pessoas dizem, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse mundo. Para o mundo que eu quero descer. E eu vou desistir, porque não tem jeito mesmo. Quando não é para desistir. Quando é para perseverar, porque a única coisa é aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A única coisa é a perseverança. Se os bons desistirem, o mal ganha força, porque eles são perseverantes. Nós precisamos também. Então, e o vosso discernimento, saber perceber, sim, não, espera, é discernir aquilo que está sendo apresentado. Esse é um recado muito bom, que é para a gente não aceitar tudo que ouve, nem tudo que vê, nem tudo que se nos apresenta. Gente, nós temos cabeça para pensar. Nós temos regras, nós temos leis, nós temos conhecimento. Então, mas porque foi um espírito que disse, e daí eu também sou espírito. Eu também erro, eu também me comprometo. Todos nós somos espíritos. Qual é a diferença? Um está encarnado, o outro desencarnado. E ele ganhou, por acaso, por estar desencarnado, o status de criatura fantástica que não erra? Então, cuidado. Nós temos que ter esse cuidado e não aceitar tudo. E segundo, para aprendermos a distinguir a verdade, o certo do errado, a verdade do que é falso. Como é que nós vamos distinguir uma coisa se nós não temos parâmetro para comparação? Então, nós precisaríamos também prestar atenção. Tudo isso para nós é exercício para a nossa inteligência e a nossa maturidade. O item de número 10. Espíritos pouco adiantados, mas animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são às vezes incumbidos de substituir um espírito superior para se exercitarem na prática desse ensino? É interessante Kardec fazer essa pergunta, né? Nós temos que dar chance para que o outro possa conhecer, para que o outro possa praticar.
Então ele perguntou, eles são menos adiantados, mas estão cheios de boas intenções. E aí nós costumamos ouvir um ditado popular que diz, de boas intenções o inferno está cheio. Eles não têm ainda a capacidade, são pouco adiantados, mas estão cheios de boas intenções e desejam progredir. Então não vamos dar a chance para ele fazer, para ele experimentar, exercitar na prática esse ensino? E os espíritos respondem a Kardec, jamais nos centros importantes isso vai acontecer. Espera, então vamos entender o que é centros importantes. É pelo tamanho do prédio? É pelo letreiro que tem a placa que tem na frente, o outdoor? É porque é o centro mais velho daquela cidade? Não, o centro importante para o mundo espiritual é aquele sério e servindo para um ensino de ordem geral. São duas condições. Um ambiente de trabalho sério, de um grupo de pessoas sérias que procura fazer a coisa certa. Esse é um centro importante. Não importa o tamanho físico dele ou o número de trabalhadores que ele tenha. Nós nos enganamos com o exterior. Nós nos enganamos com o volume de pessoas, com o tamanho da obra, com a beleza que tem ali. Nós nos enganamos. Quando, para o mundo espiritual, poderia ser algo bem pequenino, com poucas pessoas, não tem importância, mas são pessoas sérias, levando não em tom de brincadeira e nem sem responsabilidade. A seriedade está na responsabilidade, no conhecimento, na prática do bem, na vivência dos ensinos. Esse é um centro sério, onde os trabalhos se realizam com finalidade e não como passatempo. Não como eu não tenho nada melhor para assistir na televisão hoje, então eu vou ao trabalho no centro. Não. São compromissos assumidos. Então, centros sérios e que sirva aquela comunicação, aquele fato de um espírito inferior poder se experimentar em algo melhor, como um ensino de ordem geral, que sirva a lição. E se exercitarem, né? Eles vão se exercitando e vão fazendo por conta própria. Ninguém mandou, ninguém autorizou, ele vai lá tentar fazer. Ele não tem muita competência, mas tem boa vontade. Então ele tenta fazer, é por sua própria conta. Suas comunicações, embora boas, trazem sempre a marca da sua inferioridade. Quer dizer, sempre vem o registro do que ele não sabe, de como sua fala. Recebem essa incumbência apenas para as comunicações de segunda importância. Então, trazer um recado leve, trazer alguma comunicação, alguma página que enfim, isso é, como diz, uma comunicação de segunda importância, porque aquela de primeira importância que vai servir a muitas pessoas, essa não é entregue a quem não tem competência. Essa é por conta verdadeiramente daqueles que podem realizar. E segundo, aquelas que podemos chamar de pessoais. Então também é entregue para a comunicação pessoal. Então vamos lembrar, comunicação pessoal, os recados, as cartas, chamadas cartas consoladoras ou cartas familiares, recados particulares de um ente querido para o outro. Isso não implica em competência, em sabedoria. É o nosso ente querido trazendo uma palavrinha, um recado, uma carta, algo pessoal para acalmar aquele coração. Para isso, tudo bem. Não há necessidade, porque não são ensinos profundos de alguma temática, mas são simplesmente palavras de conforto, palavras de carinho. Então, por isso, eles não têm problema, eles vão exercitar no bem. Às vezes, nas comunicações, ou mesmo orais, ou mesmo nas cartas, especialmente o trabalho mediúnico de Chico,
a gente vê o testemunho de espíritos dizendo: eu fui trazido aqui por, vamos dizer, é um jovem, diz assim, pela minha avó fulana de tal, que era um antepassado, ou por um bom amigo espiritual. Eu fui trazido aqui para aprender esta comunicação. Então ele tem a boa vontade, mas ele não tem o conhecimento ainda, ele não domina a técnica, por isso ele está sendo ajudado por outro, e isso é muito válido, muito válido. No futuro ele ajudará outros iniciantes também nessa comunicação. E a questão número 11. As comunicações espíritas ridículas são às vezes entremeadas de boas máximas. Como resolver essa anomalia que parece indicar a presença simultânea de espíritos bons e maus? Então veja o que Kardec está dizendo. As comunicações espíritas ridículas. Então há espíritos que trazem comunicações sim ridículas, sejam orais ou escritas, coisas estapafúrdias, não tem pé nem cabeça, não ajuda em nada, é coisa muito rudimentar, muito simples, e ele chama isso de ridículo, porque não é uma boa, ridículo não é no sentido maldoso dessa palavra, mas é no sentido de dizer que é pequeno demais e sem substância aquela comunicação para quem recebe. A palavra é perfunctória, ou seja, uma coisa muito superficial para quem recebe. Então existem comunicações assim. Mas às vezes, no meio daquela conversa toda, tem lá uma pérola, uma coisa boa, uma máxima boa. Então Kardec espera, parece que a gente está vendo ali a presença de duas criaturas, uma boa e uma má, um dizendo um punhado de bobagem, mas daqui a pouco entra o outro e diz uma coisa boa no meio. Como resolver essa anomalia? E ele chama de anomalia o fato de a comunicação estar mesclada de coisas boas e de coisas ruins. Porque o que seria normal seria se manter ou coisas ruins só, ou coisas boas só. Mas aqui está havendo quase que como se fossem duas mentes interferindo umas nas outras. E os espíritos explicam a ele: espíritos maus e levianos se metem também a sentenciar sem perceberem bem o alcance ou significação do que dizem. Falam de tudo. Espíritos maus e levianos falam de tudo, vão ensinar tudo, vão dar palpite em tudo, sem perceber o alcance daquilo que estão dizendo ou o significado daquilo que estão dizendo. Não percebem. Espíritos bons e maus não se misturam. Não tem como. Não estão lado a lado. É por questão de frequências, de pensamento, de condições vibratórias. Por isso não se misturam. Não há que há preconceito de um e outro. Mas não falam a mesma língua, não têm o mesmo ideal, não buscam os mesmos caminhos. Então, eles não se misturam. Cada um está seguindo a trilha que escolheu para a sua vida. É pela constante uniformidade das boas comunicações que se reconhece a presença de espíritos bons. Então, pode acontecer de um dia se ter uma comunicação de um determinado espírito com uma matéria boa. Ele falou alguma coisa boa, rica, que ajudou alguém. Outro dia ele vem e fala um punhado de bobagem, que não se aproveita nada. Então, a gente vê que é a oscilação dele. O que classifica um espírito como bom vai ser o fato dele manter a sua linha de pensamento e de expressão nas palavras do bem, nos atos do bem. Ana Maria, boa noite, que está chegando também. E o item de número 12, né, que nós estamos desenvolvendo. Os espíritos que induzem ao erro estão sempre conscientes de que o fazem. Eles levam as pessoas para pensar errado, para fazer coisa errada,
Estão induzindo as pessoas a um caminho errado. Eles estão sempre conscientes disso, de que eles estão carregando para um caminho errado? Foi essa a pergunta, os juízes, sem se preocupar com as consequências, como aqui mesmo. É exatamente, porque somos nós que desencarnamos, Gil, e estaremos no mundo espiritual agindo desse jeito. Então, a pergunta de Kardec é essa, que esses espíritos que levam o outro ao erro, a atitudes enganadas, se eles estão sempre conscientes do que eles estão fazendo. E olha que os espíritos dizem, não. Não. Há espíritos bons, mas ignorantes, e podem enganar-se de boa fé, e aí ensina errado para o outro. Ele é bom, mas ele é ignorante, ele ignora aquele fato. Então ele vai dar uma receita errada para o outro seguir, e o outro vai seguir e vai se dar mal. Foi intenção dele, houve intenção dele de fazer o mal? Não, ele não queria fazer o mal, ele queria tudo certinho. Quando tomam consciência de sua falta de capacidade, eles a reconhecem e aí só dizem o que sabem. O espírito que tem consciência da sua falta de capacidade não entra na seara alheia, não entra a falar daquilo que ele não sabe, daquilo que ele não tem conhecimento, e se recolhe dentro da sua humildade, né? Se reconhece e só fala o que sabe. Quando não sabe, é muito mais honesto da nossa parte. Quando alguém questiona alguma coisa, a gente diz, olha, isso eu não sei, isso eu não domino, isso eu ainda não me dediquei, não conheço. Vamos procurar quem conhece? Vamos procurar quem sabe? É mais honesto da nossa parte. Então, para termos mais fidelidade ao trabalho que nos propomos, vamos dar conta daquilo que a gente sabe. O que a gente não sabe, delega a outro o poder. Então, os espíritos bons farão isso, conscientes do erro, mas muitas vezes poderão falar alguma coisa indevida, não com má intenção, mas por desconhecimento. Daí a nossa necessidade de filtrar todas as falas, todos os ensinos, todas as escritas que a gente lê atribuídas à mediunidade. Porque a gente vai ali ter a condição de dizer, bom, isso serve, isso aqui eu acho meio complicado, vamos aguardar mais um pouco. São medidas de cuidado. A questão 13ª. Ao dar uma falsa comunicação, o espírito sempre o faz com má intenção? Ele está falando uma mentira, né? Ele está enganando. Ele sempre faz com má intenção? E os espíritos, mais uma vez, dizem não. Se for um espírito leviano, apenas se diverte em mistificar, sem outra finalidade. Ele não está preocupado em prejudicar. Ele é um gozador. E ele vai armar alguma coisa para o outro para cair na risada. São as famosas pegadinhas que tem aí na televisão. São espíritos levianos. Apenas se divertem em enganar o outro, em fingir o que não é. Não é com a intenção ruim de prejudicar, não. Ele se diverte assim, em pregar peças nos outros. Então, continuando as nossas reflexões, vocês viram que são muitas perguntas. Esse capítulo 24, nessa parte de identificação da natureza, perguntas da identificação da natureza e identidade dos espíritos, tem 28 questões. Nós estamos exatamente na metade, 14ª agora. Desde que certos espíritos podem enganar pela linguagem, podem também tomar uma falsa aparência para os médiuns videntes. Olha que mais complicadinho, né? Eles podem enganar naquilo que escreve. Escreve alguma coisa e ele é outra história. Ele pode enganar naquilo que ele fala, o discurso dele. Então nós vamos ver época de política, nós vamos ver muita gente desonesta, falando e prometendo coisas, enganando pessoas. Nós vamos ver isso. Agora, ele pode enganar
né, na fala, ele pode enganar na escrita, mas ele pode também tomar a aparência do outro, pôr a máscara da cara do outro, porque se um médium vidente puder vê-lo, vai identificar com aquele um? Será que ele pode plasmar o perispírito assim para... É uma cirurgia plástica no perispírito, para que ele adquira a aparência do outro. Será isso possível? E os espíritos dizem, isso acontece, mas é mais difícil. Porque percebam, vai existir, além da proposta intelectual na comunicação, também o domínio de algum efeito físico que possa fazer essa transformação da aparência do espírito, onde ele possa adquirir a aparência do outro. É físico, é do corpo espiritual. Então, para ele enganar a esse ponto, ele terá que ter um conhecimento a mais, um domínio da matéria espiritual a mais, para poder plasmar a aparência do outro, como uma máscara fluídica, e ele está por trás daquilo, para que o outro veja. Por isso ele diz, acontece, mas é mais difícil. A finalidade é que os próprios espíritos maus desconhecem, pois servem de instrumentos para uma lição. Muitas vezes pode acontecer isso. Servir de lição. O médium vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos, como os outros médiuns podem ouvi-los ou escrever sob sua influência. Uns ouvem, outros escrevem e outros veem. E as identificações vão sendo percebidas por cada médium. Os espíritos levianos podem enganar com uma falsa aparência, sejam falsas palavras, falsa maneira de escrever, como falsa aparência física que ele possa apresentar, né? Muitas vezes acontece isso, mostram-se com uma aparência e tem outra por trás. Isso depende da qualidade do próprio espírito do médium, essa percepção pela audição, pela visão, pelas sensações táteis. Isso depende das qualidades do próprio espírito do médium. E Herculano Pires acrescenta o seguinte: trapaceiros só conseguem êxito com pessoas que lhe dão ouvidos. E hoje a gente vê muito disso, casos de polícia aí com situações que foram, pessoas que foram enganadas, muitas vezes, e elas foram enganadas por quê? Porque elas deram ouvido, elas deram atenção e acabaram sendo conduzidas desse jeito. Então, os trapaceiros, enganadores, eles só conseguem êxito com pessoas que lhe dão atenção. Daí diz, orai e vigiai. Essa é a lei para os médiuns, diz Herculano Pires. Orai e vigiai é a lei para os médiuns. E às vezes as pessoas ficam, de um modo geral, passando para o outro o recado, olha, orai e vigiai. Não, é cada um assumir isso mesmo, e orai e vigiai na comunicação, no trabalho, na percepção. Orai e vigiai, para poder ser menos enganado. O bom médium não é aquele que não é enganado, é aquele que é menos enganado. Ou seja, todos nós, em algum momento, vamos ser enganados por alguém. Mas o bom é aquele que consegue perceber e escapar da grande maioria. A questão de número 15. É suficiente a boa intenção para não ser enganado? E nesse caso, homens sérios, que não mesclam curiosidade leviana a seus estudos, também estariam expostos à mistificação, quer dizer, a serem enganados? Basta só a boa intenção para não ser enganado? Ou mesmo homens sérios, pessoas sérias, que têm que não colocam uma curiosidade leviana na comunicação mediúnica, mas de atenção, de cuidado, de zelo, de aprendizado, e ainda assim eles estariam expostos a serem enganados, a mistificação de espíritos?
e os espíritos menos do que os outros. Mas o homem tem sempre alguma esquisitice que atrai espíritos zombeteiros. Quer dizer, nós temos sempre um calcanhar de Aquiles, um pontinho nevrálgico, uma mania, uma esquisitice, um comportamento, basta um, que eles descubram, será o nosso ponto fraco, será o ponto que vai atrair espíritos zombeteiros que vão brincar conosco naquele pontinho da nossa fragilidade. É a nossa fragilidade emocional, no campo do amor, dos sentimentos, nossa fragilidade intelectual, não importa. Descoberto isso, eles vão usar como arma para se aproximar de nós, é a nossa parte vulnerável e é ali que vão jogar a isca que nós vamos morder. Especialmente, os espíritos têm como esquisitice do ser humano, especialmente, orgulho e preconceito. São pontos muito fáceis dos espíritos levianos se apropriarem e lustram o ego e o orgulho explode, infla. Criticam alguma coisa em nível do preconceito e o outro aceita aquilo como uma ideia fantástica. Os espíritos se aproveitam agradando-lhes as manias para os dominar. Vão passando a mão na cabeça para poderem dominar, vão ganhando confiança. Ah, não, olha, ele é uma beleza, é tão bom, e aí vai ganhando a confiança. Então, muitos espíritos procedem assim com os médiuns, que estão ali num trabalho. E no item 16, os espíritos podem sugerir desconfianças injustas contra certas pessoas por meio de comunicações escritas e separar amigos? Será que eles podem insuflar a nossa mente com inverdades sobre um companheiro, uma pessoa que está conosco, um amigo, colocando ali desconfianças, né? Olha, tome cuidado, você com seu marido, há muita gente interessada, não é isso? Tem espíritos brincalhões que fazem assim. E aí aquela pessoa que tem ciúme, que já tem uma desconfiança, insufla mais, aumenta mais isso aí. Então está aqui, eles podem fazer isso por meio de comunicações escritas, mandando recadinhos. Tenha atenção, cuidado, há uma série de pessoas em torno de você desejosas de prejudicar. E aí você fica olhando para todo mundo que é do seu rol de amigos, qual é o que está querendo me prejudicar. E a pessoa assim, se afasta muitas vezes do outro por conta dessas coisas. Então, eles podem sugerir, os espíritos perversos e invejosos podem praticar os males que os homens praticam. Os homens não fazem isso? Os seres humanos encarnados? Fazem, o Gil está dizendo, aqui encarnados agem da mesma forma. Vão lá, faz fofoca, manda pelo WhatsApp, liga, manda recadinho, sabe? Escreve bilhetinho anônimo para o outro. Ou, olha, cuidado, preste atenção, veja com quem você está andando, que essa pessoa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E você vai ficando ali. Então, se dizem os espíritos, né? Os homens praticam assim, desencarnam, vão continuar. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando censuram. Quando eles têm que chamar a atenção de alguém por alguma coisa, por algum fato que eles precisam censurar, eles falam de um modo geral algo que não comprometa este ou aquele, não acuse este ou aquele. Eles são sempre prudentes e reservados quando censuram. Nada dizem de mal, advertem com jeito. Então, eles têm uma maneira de dizer, como, olha, você precisa cuidar mais, ter atenção, tenha mais cuidado na vida. Nós temos que saber que, às vezes, no mundo encontramos pessoas mais complicadas. Essa é uma forma de falar e alertar para que a gente fique esperto.
sem dizer, não, são seus amigos ou seus irmãos, enfim, coisas desse tipo que os homens naturalmente fazem. Gente, nosso tempo chegou. Vejam que ele passou rápido demais, né? Passou muito rápido a nossa questão aí. E chegamos ao final, na noite de hoje, para termos ciência de que temos que ter esse cuidado, essa atenção, procurar fazer o melhor por nós mesmos, por todos aqueles que nos rodeiam, para que a gente viva com mais tranquilidade. O mundo, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O bom ânimo que Jesus nos convida a ter é a boa vontade de querer fazer o melhor, de querer ajudar, de querer participar e de ter sempre a ideia de um horizonte mais feliz para todos. Então queremos lembrar aquele poema de Cora Coralina. Eu gosto demais desse poema que diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que nos contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Que Deus nos abençoe. Que nós tenhamos sempre a consciência de fazer o melhor e sempre a consciência desperta para observar melhor a vida e tudo que acontece em nosso redor, seja dos desencarnados ou dos encarnados que participam conosco da jornada, porque assim estaremos caminhando com mais equilíbrio, com mais segurança. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine, que os lares sejam todos amparados, que as dores sejam minimizadas, que as lágrimas sejam secadas pelos sentimentos de amorosidade. E amanhã, se Deus quiser, nossa quarta-feira de Evangelho, livro Pão Nosso, nossa lição 64, estaremos aqui às 20 horas. Muita paz, muita alegria, muitas bênçãos a todos, amigos.